Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Patrick de Vizias e você está no canal Coração de Maria. Meus irmãos, há algumas semanas eu fiz um vídeo aqui no canal sobre as aparições de Nossa Senhora em Anguera, na Bahia. E graças a Deus esse vídeo teve muita repercussão, muitas visualizações. Graças a Deus foi muito bom. E também houve muitos comentários no vídeo. E eu posso dizer que cerca de 90% dos comentários foram positivos, dizendo: é isso mesmo, eu creio em Anguera, Anguera é algo verdadeiro. Mas sempre tem a turma do contra, né? Sempre tem os incrédulos, alguns comentários dizendo: eu não creio em Anguera, Anguera é coisa do demônio, é coisa da cabeça do Pedro Regis. Beleza. Mas houve alguns comentários muito peculiares que diziam: eu creio em Anguera, mas eu não creio no Pedro Regis. Pois bem, então esse vídeo nós vamos falar justamente sobre esse senhor Pedro Regis, o vidente de Anguera, o menino que quando as aparições começaram era um menino de 18 anos, hoje é um homem feito, um senhor com mais de 50 anos. Vamos falar sobre Pedro Regis. O que dizer da figura deste homem que foi escolhido por Nossa Senhora para propagar as suas mensagens em Anguera? Muito bem, como eu dizia, parece que tem gente que não tendo o que falar das mensagens de Anguera, das aparições de Anguera, ficam caçando chifre na cabeça de cavalo, ficam caçando pelo em ovo e para alguns a única alternativa que eles têm é tentar atacar o vidente. Porque realmente as mensagens de Anguera não têm erros teológicos, não têm erros doutrinais. E aqui eu preciso dizer para você que eu, Patrick, eu sou formado em teologia e em filosofia. Então eu digo isso para você para atestar que eu não sou um palpiteiro. Eu não estou falando o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu estou dando minha opinião de teólogo. Eu já li grande parte das mensagens de Anguera. Se eu falar para você que eu li todas, eu estarei mentindo, porque são mais de 5.500 mensagens. Mas o grande número das mensagens que eu li, eu posso atestar, na minha opinião de teólogo, de formação, não há erros nas mensagens de Anguera, falando-se de erros teológicos, erros doutrinais, contradição contra a Sagrada Escritura, contra o magistério da igreja, contra o depósito da fé. Não há erros, e se houvesse erros, eu seria o primeiro a não acreditar em Anguera, porque se viesse uma pessoa falando que era Nossa Senhora e falasse coisas contrárias à fé católica, eu seria o primeiro a falar: isso aí não é Nossa Senhora, isso aí é o encardido. Mas não há esses erros nas mensagens de Anguera. Pelo menos eu não os conheço, nunca vi. Há mensagens polêmicas e o tom das mensagens de Anguera são polêmicas mesmo, porque o mundo está prestes a entrar num momento, já está entrando aliás, né? E vai ficar cada vez mais pior, vai ficar cada vez mais delicada a situação do mundo. E Nossa Senhora, como uma boa mãe, ela vem nos alertar. Mas ela não vem passando açúcar nas palavras, não. Ela fala coisas graves mesmo, porque o mundo está entrando num período grave. E Nossa Senhora, como uma boa mãe, ela não quer nos enganar. Ela não quer nos deixar na ilusão. Então, meus irmãos, não se tendo com que atacar de maneira objetiva as mensagens de Anguera, muitas pessoas tentam atacar a pessoa do Pedro Regis. E muita gente acha que quando Nossa Senhora aparece para alguém, para o vidente, esse vidente, essa pessoa automaticamente se torna alguém impecável ou infalível. E isso não corresponde à verdade. Quando nós olhamos para as grandes aparições de Fátima, a La Salete, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, nós vemos o quê? Que os videntes, as pessoas escolhidas por Nossa Senhora para transmitir a sua mensagem, são pessoas agraciadas, sim, são pessoas que recebem dons espirituais muito valiosos, muito grandiosos, unção do Espírito Santo de uma maneira muito grande,
Mas essas pessoas não se tornam santas da noite para o dia. Elas continuam passivas de erro, passivas de pecado, passivas de fraquezas. Claro, a maioria delas vão se santificar, vão se tornar grandes santos, mas a vida delas é cheia de fraquezas ainda, de pecados. Se você for estudar a história dos videntes, você vai constatar isso. Até porque, meus irmãos, nós vemos que quando Nossa Senhora escolhe alguém, parece que o demônio vem sobre aquela pessoa com uma fúria muito grande e arma confusões tremendas na vida dos videntes, muitas confusões. Nós vemos isso de maneira muito clara, por exemplo, nas aparições de La Salette, quando Nossa Senhora aparece para Maximino e Melânia. A vida de Maximino e Melânia, mesmo depois das aparições, foram uma grande confusão, um vai e vem, um desencontro total. E apesar deles serem muito agraciados, certamente terem muitos méritos diante de Deus, a Melânia principalmente dizem que morreu em odor de santidade, mas para você ter uma ideia, Maximino, muitos afirmam que não morreu plenamente santificado, morreu com muitos defeitos. Eu não estou fazendo uma afirmação cabal de que isso é verdade, porque eu não conheço a fundo a vida de Maximino e de Melânia, os videntes de La Salette. Mas eu estou dizendo isso para dizer o quê? Que o vidente, quando vê a Nossa Senhora, ele não se torna da noite para o dia uma pessoa impecável, um santo de sétima morada, completamente santificado, perfeitinho. Não, meus irmãos. A pessoa é muito agraciada por dons do Espírito Santo, por graças extraordinárias de santificação pessoal, mas elas continuam tendo que lutar contra o pecado, lutar contra as suas más tendências, suas más inclinações. E a vida do Pedro Regis, eu não o conheço pessoalmente, tá? Nunca falei pessoalmente com Pedro Regis. O único contato que eu tive com ele é uma troca rápida de mensagens que eu tive com ele, muito rápida, questão de duas, três frases que nós trocamos aqui no YouTube mesmo. E eu não o conheço pessoalmente, mas eu digo que eu acompanho as suas catequeses quase que diariamente. E eu vejo claramente que o Pedro Regis é um homem bom, um homem muito bom. E eu já ouvi inúmeros de relatos de pessoas que foram a Anguera, pessoas que conhecem o Pedro mais de perto, e todas testemunham, é um homem muito bom. A família do Pedro Regis, a esposa e as filhas, são pessoas humildes, pessoas boas, pessoas engajadas lá na sua paróquia, lá na cidade de Anguera, pessoas honestas. Pedro Regis, todos os testemunhos que ouço são de que é um homem muito honesto, um homem bom, certamente um bom católico que procura se confessar, procura comungar, procura ajudar os pobres. Tá certo? Pedro Regis, segundo chegam notícias para nós, é um homem que faz muita caridade. Então eu não estou dizendo nem que ele é um santo de sétima morada, imperfeito, mas eu também digo que ele não é um homem mau, não é um qualquer, é um homem que está em processo de santificação, como eu e como você. E ao que me parece é um bom cristão, é um bom católico, procura se esforçar para fazer a vontade de Deus em sua vida. E isso é o testemunho do que eu vejo acompanhando ele todos os dias praticamente em suas catequeses, e o testemunho de muitas pessoas que o conhecem, que já foram a Anguera, que chega até nós. Mas tem aqueles que parece que não gostam do jeito do Pedro Regis. Mas por que você não gosta do jeito do Pedro Regis? Eu acho que ele é um homem de caráter muito forte. Eu acho que ele fala demais. Eu acho que ele devia falar menos, devia se conter mais, não devia ser tão sincero, não devia criticar as autoridades da igreja. Ele deveria guardar para si as opiniões dele, devia ser mais manso. Bom, aí você é livre para gostar do jeito dele ou não. Pedro Regis é de fato um homem de caráter forte, isso é nítido e óbvio para nós. É um homem que não tem papas na língua, fala mesmo,
critica quem tiver que criticar, inclusive autoridades da igreja. E cá para nós, eu acho que é por isso que Nossa Senhora o escolheu. Nossa Senhora, que aparece para ele, ela teria liberdade de escolher qualquer pessoa da face da terra, mas ela escolheu aquele lugar chamado Anguera e escolheu aquele homem chamado Pedro Régis. Ela poderia ter escolhido pessoas mansíssimas, humilíssimas, dulcíssimas, mas escolheu esse homem de caráter vigoroso chamado Pedro Régis. Eu acho que ela o escolheu justamente por isso, porque ele não mede palavras, porque ele é sincero e ele critica mesmo as autoridades da igreja de altíssimos postos da hierarquia. Ele não se exime, não guarda para si a verdade. Eu acho, meus irmãos, que Nossa Senhora de Anguera está dando um recado muito forte para nós ao escolher Pedro Régis. Para mim, Nossa Senhora está falando para nós: eu não quero que vocês sejam vaquinhas de presépio. Os tempos atuais que nós estamos vivendo na igreja, onde uma falsa igreja está cada vez mais se infiltrando dentro da igreja verdadeira e destilando nela seu veneno e enganando a muitos fiéis, nós não podemos ser mais vaquinhas de presépio. Não podemos ser cordeirinhos mansos que abaixam a cabeça para tudo e para todos. Não podemos ser cordeirinhos que abaixam a cabeça para maus pastores, para maus padres, maus bispos e até mau papa. Nós podemos e devemos criticar sim quando vemos o erro. Ai, mas eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Se está errando, não é igreja católica, é uma falsa igreja infiltrada dentro da verdadeira igreja católica, uma impostora que está se fazendo passar por igreja católica para enganar os fiéis, para destilar uma falsa doutrina contrária ao magistério verdadeiro de 2000 anos da Santa Igreja de Deus. E nós temos que nos levantar contra isso e criticar até mesmo publicamente esses maus pastores. Temos que ter coragem. Nossa Senhora está nos dizendo isso ao escolher Pedro Régis. Nossa Senhora está dizendo para nós: não se calem. O silêncio dos bons alimenta a ousadia dos maus. Uma das coisas que mais Nossa Senhora fala em Anguera é: defendei a verdade. Proclamai publicamente a verdade do meu Jesus. Nossa Senhora diz muitas vezes em suas mensagens em Anguera: meu Jesus espera de vós um testemunho público e corajoso. E nosso irmão Pedro Régis tem testemunhado com a sua vida que ele é um testemunho público e corajoso. Ele poderia muito bem, meus irmãos, só ler ali as mensagens de Anguera e falar: só li e agora vocês se virem por aí. Mas não, o zelo pelas almas, o zelo que ele tem por Nossa Senhora, o carinho e o amor que ele tem por Nossa Senhora o impelem até mesmo colocar a si mesmo em risco para proclamar aquilo que convém para a glória de Deus e da Virgem Maria e proclamar aquilo que é conveniente para as almas, para o bem das almas. Ah, mas eu não concordo com tudo aquilo que o Pedro Régis diz, eu acompanho as catequeses dele e não concordo 100% com o que ele fala. Meus irmãos, deixa eu dizer, eu, Patrick, também não concordo 100% com o que o Pedro Régis fala. Aliás, eu não concordo 100% com o que ninguém fala. Até mesmo nem comigo mesmo. Tem hora que eu penso uma coisa, algum tempo depois eu mudo de opinião. Mas aquilo que o Pedro Régis fala que é essencial para a fé católica, eu concordo com ele. Ele é um bom catequista, um bom pregador. Só a título de exemplo, só para exemplificar o que eu estou falando, quando ele fala, por exemplo, que ele não acredita que algumas aparições, o anjo dá comunhão para os videntes, ele acha que aquilo é uma visão, que não é a Eucaristia verdadeiramente. Aquilo é uma opinião teológica dele. Eu, Patrick, pessoalmente discordo disso. Para mim, não tem nenhum problema teológico
de acreditar que um anjo possa ir num sacrário de uma igreja, pegar a Eucaristia e dar para uma pessoa por permissão de Deus. Ou ainda mais, para mim não há dificuldade teológica nenhuma em acreditar que nosso Senhor Jesus Cristo possa se materializar ali na mão do anjo em forma eucarística. Ah, mas o anjo não é sacerdote, mas Deus é Deus. Deus não encontra, para Deus não há limites. Então, assim, só para exemplificar, eu não concordo nesse ponto com Pedro Regis, eu poderia citar outros tantos pontos, mas por causa de uma coisa que eu não concordo, que não é algo essencial no depósito da fé católica, é algo assim que é uma discordância teológica em algo secundário, que não vai levar ninguém para o inferno. Se Pedro Regis fosse um herege, se ele cometesse heresias declaradas, eu seria o primeiro a criticá-lo aqui publicamente, mas são coisas secundárias, que porque eu não concordo 100% com ele, eu vou julgar a figura dele toda no lixo, dizendo que ele é um mau cristão, que ele é um herege. Claro que não, eu não sou louco. Vou deixar de acreditar nas aparições de Anguera porque o homem não é infalível, impecável? Claro que não. Ele é um bom homem. Pelo amor de Deus, isso é muito claro, é muito nítido. Nunca fui em Anguera, quem sabe um dia Deus e Nossa Senhora concedam-me essa graça de ir lá, dar um abraço no Pedro Regis, quem sabe ele me convida para tomar um café com cuscuz. Mas eu não preciso vê-lo pessoalmente para ver que ele é um bom homem, um bom cristão e um homem honesto. Queria dizer para vocês que ficam caçando chifre em cabeça de cavalo, caçando pelo em ovo, para ir contra as mensagens de Anguera. Muitos de vocês estão se comportando como os fariseus no templo de Jesus, que caçavam chifre em cabeça de cavalo, pelo em ovo, para criticar nosso Senhor Jesus Cristo. E para esses fariseus, Jesus disse: vocês estão pecando contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo leva à condenação eterna. Então, meus irmãos, falo isso com muita caridade. Cuidado com o que vocês estão criticando. Se Anguera é algo de Deus e vocês não têm algo materialmente concreto para se posicionar contra ela e ficam lutando como que dando murro em ponta de faca, vocês podem estar querendo lutar contra o próprio Deus. E, aliás, vocês estão querendo lutar contra a Mãe de Deus. E o zelo que nosso Senhor Jesus Cristo tem por sua mãe é algo único. Tá? Cuidado. Que Deus tenha piedade de vocês, tenha piedade de todos nós. Queridos, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por você ter me ouvido até aqui. Foi uma alegria estar com você. Eu peço gentilmente que você deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Inscreva-se no canal, isso é importante demais para nós, para que nós evangelizemos mais e mais pessoas conforme a vontade de Deus, e que Deus abençoe muito a sua vida. Um grande abraço e salve Maria!